O tema da mensagem de hoje é a costura. Nós vamos ler alguns textos, nós vamos entender algumas coisas, e eu espero que nessa noite o Senhor, Ele fale com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, Colossenses capítulo 1. Geralmente eu não faço isso, não leio um monte de versículo, mas hoje vai ser exceção. Nós vamos ler do 13 ao 23. Colossenses 1, 13 ao 23. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou diga índice. Vou ler, que eu estava dando uma olhada lá, a previsão dessa mensagem é de 1h30 mais ou menos, então vou adiantar para poder. Vamos lá, vou ler. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ela feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados firme na fé, e não vos moverdes à esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. Eu vou orar, mas eu queria que você orasse também. Que você falasse para Deus: Deus, fala comigo. Talvez você algum dia já ouviu a voz de Deus, mas pode ser que você nunca tenha ouvido Deus falar. E para você que nunca ouviu Deus falar, eu tenho algo para te dizer. Ele fala. Ele é aquele que destrincha a nossa vida por alguém que nem nos conhece. Ele é aquele que fala no nosso coração nos momentos de questionamento, de dúvida, de tristeza. E nessa noite Ele está nesse lugar, você está na casa dele, e Ele pode falar com você. Mas você precisa ter sinceridade no teu coração e falar para Ele: Senhor, eu tiro da minha vida a minha autossuficiência, a minha soberba, o meu entendimento que eu não preciso de ninguém, porque eu estou nesse lugar e eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada, sem o Senhor eu não sou ninguém, e eu preciso ouvir a tua voz.
Você pode orar assim? Você pode falar com Ele? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas ao Teu nome, pelo Teu amor e a Tua fidelidade. Muitos questionam onde está o Teu Deus, mas o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo da maneira que Lhe agrada. E que nessa noite, Senhor, tudo o que acontecer nesse lugar, tudo que acontecer nessa casa, assim como tem sido nesse culto, venha exaltar e glorificar o Teu nome. Tu és o Senhor nessa noite, Tu és o Rei, Tu tens o trono desse lugar. Eu me diminuo, me coloco como menor. Todo o meu conhecimento, todo o meu estudo seja colocado por terra para que o Senhor fale no meu lugar. Eu Te dou toda a glória, Senhor, e a minha dependência ao Senhor. Sem Ti eu não sou nada, sem Ti eu nada posso fazer. E que nessa noite, cada um, Pai, que está aqui, venha sair daqui, Pai, completamente diferente da maneira que chegou. E que eles possam dizer que ouviram nessa noite a Tua voz. Nós Te agradecemos, Pai, não só por tudo que o Senhor tem feito, mas nós Te agradecemos crendo que algo grandioso nessa noite o Senhor vai fazer em nossas vidas. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Nós lemos um texto grande, e eu já quero dizer para você que tem aí um lápis, uma caneta, um caderno, ou você que tem um celular, bota ali no não perturbe para ninguém chegar, para não chegar mensagem para você, para não chegar notificação, para ninguém te distrair. Coloca lá no bloco de notas que nós hoje vamos passear um pouquinho pela Bíblia. E tem muita coisa que você pode anotar para conferir. Agora com o canal no YouTube, a gente pode depois rever com a Bíblia aberta para estudar. Mas você que pode já anotar, anote, para que não passe nada, né, fora da sua atenção nessa noite. Amém? Então, nós vamos falar sobre alguns assuntos hoje, mas antes de eu seguir a mensagem, nós precisamos entender algumas coisas, dentro daquilo que a gente já leu e dentro daquilo que a gente vai ler. E nós precisamos começar entendendo quem é Jesus, nesse contexto, daquilo que vai ser falado hoje. E a primeira característica de quem Jesus é, para aquilo que Deus vai falar no teu coração, é que Jesus é a palavra. Repete comigo: Jesus é a palavra. João capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus, Ele é o verbo. Jesus, Ele é a palavra viva, o verbo vivo que desceu do céu, e Ele veio e Ele habitou entre nós. Jesus é esse em quem João está dizendo que no princípio era a palavra. Jesus, Ele tem toda a autoridade, e nós podemos conhecer Jesus através da palavra. Jesus é aquele que a palavra anunciou. Jesus é aquele que a palavra disse que viria, e que a palavra está dizendo: eu venho resgatar a minha igreja, eu volto para resgatar a minha igreja. Quando você abre a Bíblia e você começa a ler o primeiro versículo, e você segue, você vai até o último versículo da Bíblia, toda a Bíblia ela está falando de Jesus. Ele tem toda a autoridade. E quando Jesus ele vem à terra, quando Jesus ele cumpre a lei, cumpre toda a lei, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim como servo, eu vim como homem, e eu não fui impedido, nada me impediu de cumprir a lei. Eu cumpri toda a justiça da palavra. E se você lembrar, alguns meses atrás nós falamos sobre na série sobre Jesus, nós falamos sobre Jesus, o leão da tribo de Judá. Quem ministrou foi até o evangelista Bruno, o nosso ator de hoje. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui.
E lá a gente viu que quando Jacó ele vai abençoar os seus filhos, ele chama Judá, e ele começa ali a falar uma profecia sobre Jesus. Ele fala sobre a descendência, ele fala que Judá é um leãozinho, mas ele fala também que no futuro viria um leão velho, e aquele leão, ele tinha tanto poder, tanta autoridade, que quem teria coragem de despertar ele? E além disso, ele fala sobre o cetro de governo, e a gente vê que Deus, ele guarda a descendência de Davi, ele guarda a descendência de Judá, de Davi, até chegar a Jesus. E além disso, ele fala sobre o legislador, que não faltaria dessa descendência um legislador, e esse legislador, ele termina em Cristo, porque Jesus, ele se faz maldição no nosso lugar, para que a maldição da lei caísse sobre ele, mas ele cumpre toda a palavra, e através disso, Jesus, ele tem autoridade e poder, para, no lugar do Antigo Testamento, no lugar da antiga aliança, ele traz para nós uma nova aliança, onde nós não somos mais afligidos pela maldição da lei, mas pela graça de Jesus, através da fé e da obediência nele. Hebreus 9,15 diz: por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então a maldição da lei, ele cancela e ele traz para nós um novo testamento, uma nova aliança, que através dela nós somos chamados a receber a promessa da herança eterna. Então Jesus, ele é a palavra. Jesus é a manifestação viva da palavra. A outra característica de Jesus é que Jesus é Deus. João 1,1 também fala que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Hoje eu estava ouvindo um debate sobre um cristão e uma religião, uma seita, que eles defendem que Jesus não é Deus. Eles defendem que Jesus, ele é apenas um profeta. E aí, durante um tempo que eles começaram a entrar em contradição, agora eles já estão dizendo que Jesus é Deus, mas Jesus não é um Deus como, eu não vou nem falar a palavra, senão vai dar para saber quem é, né? Como Deus, ele é um Deus menor. Mas Jesus é Deus, porque em João 10,30 ele declara: eu e o Pai somos um. Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros. Ele se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele será chamado Deus Forte. Jesus é Deus. Hebreus 1,6 diz: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Eu pergunto para você: alguém além de Deus pode ser adorado? E esse texto está falando de quem? Então Jesus é Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: ó, vou te contar uma novidade, talvez você não saiba, mas Jesus é Deus. Então essa é a segunda característica para a gente entender a mensagem de hoje. Jesus, ele é a palavra, Jesus é Deus. E a terceira, para a gente, tem muito mais coisas sobre Jesus, tá? Mas eu separei 3. Jesus fez todas as coisas. João 1:3. Só em João 1 a gente mata tudo, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Porque eu gostava da versão que dizia por intermédio dele, mas eu fui ver na Fiel, na Corrigida Fiel, que é a versão que eu gosto, e está lá, por Ele.
Então não foi só por intermédio, foi por Ele. Ele fez todas as coisas. Ele estava no princípio e diz que nada que foi feito sem Ele foi feito. Então vamos lá, Jesus é a palavra, Jesus é Deus, e Ele fez todas as coisas. Ele nos criou. Mas aí nós vamos para outra coisa que nós precisamos entender, para entender essa mensagem, que é quem é o homem. E dentro do que nós vamos falar hoje, o homem, a primeira coisa, o homem é criação dele. Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E quando a gente vê aqui dizendo que Deus criou, nós acabamos de ver quem criou? Jesus. Ele nos criou. Então olha para essa pessoa do lado aí, olha para ela. Eu não sei se você gosta disso não, né? É bonita essa pessoa? Vê se é. Os casais, né, vão se aproveitar agora, né? Vão balançar a cabeça, o romantismo está no ar. Calma. Chegar em casa você resolve, agora não. Amém? Calma o coração. Essa pessoa que está do seu lado aí, ela foi criada por Ele. Ela é imagem e semelhança dEle. E quando você vê a criação, Deus fala, haja para tudo, mas quando vai criar você, quando vai criar o homem, Ele se envolve, Ele modela e Ele sopra a vida no homem, coisa que Ele não fez com mais nada. Você não foi criado no haja, você foi criada no envolvimento de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Deus não chega e fala assim, que haja o homem, não. Ele modela você. E para completar, para ficar um negócio mais assim, show de bola, Ele sopra em você o fôlego de vida. Você tem noção do quanto isso é fantástico? Você tem noção de quanto isso é maravilhoso, de quanto isso é incrível, da maneira que Deus, Ele cuidou de você, que você é um projeto de Deus, que você não foi uma obra do acaso, e todas as coisas que Deus faz para você, porque quando Ele planta o homem no jardim, Ele dá domínio sobre tudo. Então Deus cria tudo e dá ao homem, fala assim, ó, governa, domine. Gênesis 1:26, você vai ver que Deus está falando, domine o homem, domine sobre toda a criação, sobre tudo que eu fiz, porque em tudo aqui que você está vendo eu disse haja, mas em você eu coloquei a minha mão. E a outra característica, a segunda, é que o homem foi criado para ser perfeito. Eclesiastes 7:29 diz, eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. Então quando Deus planeja esse projeto maravilhoso, que é você, fala assim, sou eu. Ele criou o homem para ser perfeito. Ele criou o homem não para se entregar ao pecado, não para viver de uma maneira que desagradava o coração de Deus, não para praticar atos e obras ilícitas ou coisas que até mesmo dentro da sociedade é abominável. Deus não nos chamou para isso. Deus nos criou para nós sermos perfeitos. E a outra característica do homem é que o homem é o alvo do relacionamento com Deus. Quando Deus cria você, quando Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Gênesis 3:8, quando Adão e Eva ouvem a voz do Senhor que está chegando no jardim, ali eles já tinham um pecado, né? Eles reconheceram que era o Senhor, eles já estavam acostumados com aquilo. Eles sabiam quando o Senhor chegava, porque não era algo incomum. Eles já conheciam o som, o barulho que o Senhor fazia quando Ele chegava. Lá em casa a gente está assim, daqui a pouco o bip começa lá, a gente sabe que tem gente chegando. A gente já conhece, a gente sabe o barulho que faz, a fechadura, a porta. A gente sabe. E o homem sabia que
quando Deus chegava, tanto que depois que ele pecou, eles se viram nus, eles se escondem, porque eles sabiam que aquele que sempre vinha estava voltando. E foi para isso que o homem foi criado, para ter relacionamento com Deus. Não existia separação, ele estava ali junto com Deus, e era um relacionamento diário. E aí, quando a gente olha a história da criação, está tudo bem, está tudo certo. Parece um dorama. Deus, na sua grandiosidade, cria um ser e se relaciona com ele. E o homem vivendo no jardim bem, Deus dá a mulher para o homem para a mulher. E aí parece que está tudo certo, mas aí acontece algo. Se você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3, você vai ver que no versículo 6 acontece uma tragédia. Quando a serpente ela consegue convencer Eva a fazer justamente aquilo que o Senhor mandou que ele não fizesse. E aí que começa um grande problema. E aí eu queria chamar o pastor, o evangelista Bruno aqui, os meus atores. Sair não, agora não. Você pode ficar aqui de frente para a igreja, vocês dois. Na verdade de lado, aí você segura a ponta, você segura a outra. Esse é Deus. Esse aqui é Jesus. Esse aqui é o homem. E era assim o relacionamento deles. Não tinha separação, não tinha divisão, eles estavam unidos. Porque Deus havia feito o homem para ter relacionamento com ele. E assim era Deus e o homem. Mas o homem peca. E aí, por causa do pecado do homem, esse relacionamento ele é partido. Pode voltar para o lugar, obrigado. Pode levar. Vai levar. E é isso que acontece. Antes eles estavam ligados, antes eles estavam unidos, antes eles tinham um relacionamento pleno. Mas agora, por causa do pecado do homem, Deus agora ele está distante do homem. Ou melhor, o homem ele está distante de Deus. E Deus, se você for ver durante a história, Deus tenta chamar a atenção do homem de todas as maneiras. Deus encontra até alguns homens íntegros, retos, mas Deus ele não queria um homem, Deus queria toda a humanidade. Deus queria que toda a sua criação se voltasse para ele de coração aberto, amando aquele Senhor bom, maravilhoso, poderoso que o criou. Porque Deus ele não precisava do homem, Deus ele não precisava de você, mas Deus ele quis criar você, e ele desde o princípio ele te amou. E esse Deus de amor, ele procura um homem, e o homem está a todo tempo fugindo de Deus. Então Deus ele começa a utilizar diversas maneiras para mostrar ao homem que ele estava longe. Você vai ver lá na frente os profetas clamando, gritando, chamando o povo de volta, mas eles não ouvem. Você vê que Deus dá a lei para proteger o homem, para mostrar ao homem da vontade dele, e o homem não ouve, e o homem não se atenta àquilo que Deus queria. E aí, para Deus ele simbolizar esse relacionamento que foi rompido, Deus então ele manda fazer um tabernáculo. E nesse tabernáculo ele tem três compartimentos. O primeiro era o pátio, o segundo era o santo lugar, e o terceiro era o santo dos santos. No santo dos santos havia outros utensílios ali, mas o principal era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. A Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus. Era ali que Deus habitava entre os querubins.
Era dali que Deus falava, por exemplo, com Moisés. Uma das maneiras de Deus falar com Moisés era ali. E aí o que acontece? Para Deus ele mostrar ao homem o quanto ele estava longe de Deus, entre o santo lugar e o santo dos santos, ele coloca um véu. E havia um véu, e esse véu, o homem, ele não poderia passar dali, porque por causa da queda, por causa do pecado do homem, ele foi impedido a estar na presença de Deus, como ele tinha antes. Apenas um homem, uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele entrava por trás desse véu, e ele ia até aquele lugar apresentar a vida do homem, para que o Senhor perdoasse todo o povo. E aí você olha como que é complicado o contraste, porque Deus cria toda a humanidade para ter relacionamento, mas agora, por causa do pecado, só um homem, uma vez no ano, acessa a presença. Existiram sim algumas exceções de homens que conseguiram, que Deus falou com ele, mas havia nesse véu a representação da queda, a representação daquilo que a gente viu aqui, o relacionamento que foi partido, que foi cortado. E em Hebreus 9, do 3 ao 9 diz: mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, a arca da aliança, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança, e sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço, mas no segundo, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si e pelos pecados por ignorância do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Isso está dizendo em Hebreus 9, do 3 ao 9. Então antes o homem ele tinha acesso, agora não, só um homem, uma vez no ano, o sumo sacerdote, ele tinha acesso à presença de Deus, para apresentar a Deus o pecado do povo, para que Deus assim perdoasse o povo. Você consegue imaginar para Deus o quanto foi difícil ver aquele que foi criado para a glória dele, para ter relacionamento com ele, para ter intimidade com ele, completamente fora do propósito original? Porque antes próximo, agora longe. E Deus ele continua clamando e clamando e clamando. Deus continua usando pessoas, profetas, para anunciarem o quanto que eles estavam fazendo era errado. Profetas que eram usados para trazer o homem de volta para a lei, o homem de volta para a vontade de Deus. Mas o homem, por causa da queda, por causa da maldição, por causa das consequências, ele não conseguia mais ouvir a voz de Deus. E ainda na frente do homem, diante desse relacionamento, havia agora um véu. Antes um relacionamento completo, antes um relacionamento sem separação, agora não. Agora tem um impedimento, e o homem não pode mais estar na presença de Deus
por causa do seu pecado. Mas Deus ele não tinha um plano B. Ele sempre teve o plano A para salvar você, para me salvar. E o plano dele não foi um plano qualquer. O plano dele custaria muito caro. Porque quem é pai, quem é mãe aqui sabe o quanto é difícil você ver seu filho caindo. Quanto é difícil você, durante a noite, seu filho está tossindo, você nem dorme. Como é ruim você ter que pegar seu filho e levar no hospital. Agora Deus, Ele olha para o seu filho e Ele fala assim, não tem jeito, mas eu não tenho plano B, eu só tenho plano A, e o plano A, no plano A, os sacrifícios dos animais, quando a gente leu em Hebreu, não estão fazendo diferença. O sangue dos animais não é capaz de unir o homem de volta a Deus. Mas no plano A de Deus, tem um sacrifício que seria capaz de restaurar todas as coisas, e que seria capaz de pegar aquele relacionamento que havia sido rompido, e fazer algo novo nele. E quando Jesus ele vai na cruz, ele se entrega por mim, ele se entrega por você. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Engraçado que o evangelista Bruno começou o culto falando que o véu foi rasgado. O segundo louvor, né? E o que Jesus faz é isso aqui, ó. Havia o véu, e esse véu separava o homem de Deus. Primeiro foi separado o relacionamento, e agora foi separada a impossibilidade. Para o homem chegar na presença de Deus uma vez no ano, ele tinha que ser sumo sacerdote. Para o homem chegar diante de Deus, ele só conseguiria se ele fosse o sumo sacerdote. Um povo enorme, gigantesco, numeroso, mas só um tinha o privilégio de passar por esse impedimento. Mas Jesus, quando ele morre na cruz, quando Jesus ele termina a sua missão, quando ele rende, ele entrega o seu espírito, aquele véu que impedia você, que me impedia de estar na presença dele, foi rasgado. E aí eu queria chamar o pastor aqui, que representa Jesus, e o evangelista Bruno, que representa o homem. Vem cá, pastor, de novo aqui do mesmo jeito. Antes havia um relacionamento que o homem cortou. Antes havia uma intimidade que o homem rasgou. E Deus então, ele teve que colocar um véu para mostrar ao homem que ele não tinha, que ele não estava mais próximo de Deus, que ele não tinha mais acesso à presença de Deus, mas através de Cristo. Quando Jesus ele vai para a cruz, quando Jesus ele derrama o seu sangue, o que Jesus está fazendo é que o seu sangue, o sangue de Jesus, ele costura aquele relacionamento que havia sido rompido. E se antes ele foi rasgado, ele foi rompido, o sangue de Jesus costura. E agora não tem mais separação no seu relacionamento com Deus. Jesus está falando assim, ó, o véu foi rasgado. Se antes o homem rasgou o relacionamento, eu rasgo o véu e eu costuro de volta aquilo que o homem rasgou. O homem pecou, o primeiro Adão pecou, mas eu, o segundo Adão, Jesus, eu vim para restaurar com o meu sangue um relacionamento que havia sido rompido. Vocês podem sentar.
Você consegue compreender o que Ele fez? Você consegue compreender que agora você não precisa mais de ninguém? Eu sei que existem muitas religiões, muitas doutrinas, e em algumas delas se dizem que nós precisamos de alguém para chegar a Deus, para chegar a Jesus, mas não, porque não há mais o véu, não, porque Jesus, Ele restaura todas as coisas, e assim como o homem estava no princípio com Deus, Jesus, Ele traz o homem de volta para o início de tudo. Deus traz o homem para o jardim e fala assim: não há nada que te impede de se relacionar comigo. Jesus, quando Ele ensina o homem a orar, Ele não diz que o homem precisa de A, de B ou de C, ou que o homem precisa fazer isso ou aquilo. Quando Jesus vai ensinar a oração, Ele diz: Pai. Ele está falando assim: ei, vai direto, não precisa mais do sumo sacerdote, pode ir, porque se você entrar no teu quarto, se você fechar a sua porta e buscar o teu Pai que está em secreto, esse Pai vai te recompensar. Se você buscar de todo o coração, você encontra, porque não existe mais impedimento. Você tem acesso à presença dEle. Você tem acesso à presença dEle. Jesus nos ensina a ir direto. E Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, você vai ser concedido a você. Então o caminho é Jesus. E para chegar a Jesus, eu faço o quê? Para ir ao Pai eu vou a Jesus. E para ir a Jesus? Jesus disse: vinde a mim. Vem cá, vem para perto. Não tem essa de que eu preciso de algo. Ele rasgou o véu, Ele costura o relacionamento, e agora você vai direto. Você tem autoridade de ir até Jesus. E para fechar, João 14,6, antes da gente entrar no último tópico aqui, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é o caminho. 1 Timóteo 2,5 diz que só há um mediador entre Deus e um homem. O nome dele é Jesus Cristo. Então só existe um mediador entre Deus e um homem. Eu sei que a gente está numa igreja, eu sei que tem pastor, eu sei que tem líder, tem evangelista, tem irmãos, e eles podem orar por você, eles podem abençoar a sua vida, mas você não precisa do pastor para ir ao Senhor. Você pode ir direto, porque às vezes a gente sustenta o nosso relacionamento com Deus em alguém, a gente sustenta o nosso relacionamento com Deus em pessoas. Ah, irmão, ora por mim. Ah, porque eu estou passando. Irmão, você orou? Ou será que só o pastor tem Jesus? Ou só o pastor tem esse livre acesso? Será que a gente voltou lá no tempo da lei, onde o véu ainda não tinha se rasgado, e você fala: pastor, só tem alguém que pode passar o véu, eu não posso. Você é pastor, né, sacerdote? Então vai lá. Você tem acesso à presença, irmão. Você pode ir na presença de Deus e falar: Pai, eu preciso. Pai, eu quero, eu necessito. Pai, eu não estou bem, me ajuda. Claro que nem tudo que você pede ao seu pai, Ele vai dar. Eu não dou nem tudo que meu filho pede, eu dou. A mãe dá, eu não. Deus não vai dar tudo que você quer, não, mas Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Ah, pastor, tem um negócio estranho lá em casa, o menino está ouvindo vozes, já viu uma boneca correndo de madrugada dentro da casa, vai lá em casa orar. Por que você não ora? Por que você não ora? Você tem livre acesso à presença de Deus. E quando Jesus, Ele nos une novamente, Ele restaura 3 níveis de relacionamento com Deus. E agora é para fechar. O primeiro relacionamento, João 1,12.
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você é filho de Deus. E eu estava pensando, durante o dia nessa mensagem, e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, imagina um governante. E quanto mais alto é o governante, mais difícil é de falar, né? A cidade tem prefeito, não tem? Se eu quiser falar com o prefeito agora, eu falo? Sim ou não? É ano de eleição? E ainda assim eu não falo. Por quê? Porque é difícil falar com ele. Porque ele tem inúmeros compromissos. Agora eu vou perguntar algo para você. Se o filho dele quiser falar com ele agora, ele fala? Sim ou não? Por quê? Porque o filho, ele tem acesso a lugares que uma pessoa comum não tem. Então, enquanto você se olhar e ver que você é qualquer pessoa, você não vai conseguir ter um relacionamento com Deus. Mas quando você entender que você é filho, você sabe que o teu pai, a qualquer hora, ele te atende. O filho, ele não precisa marcar com secretária. O filho, ele não precisa marcar na agenda. O filho somente chama pai, e o pai na hora atende. E o Senhor, ele é assim com você. Na hora que você fala, pai, ele está disposto a te ouvir. Então não se veja como uma pessoa qualquer. Você é filho. Eu não vou falar mais não, que já foi falado muito isso na conferência, né? O segundo relacionamento, segundo nível, é o relacionamento de amigo para amigo. João 15:15, já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer. Porque às vezes a gente olha Deus como um Deus duro, um Deus ruim, um Deus... Mas esse Deus, ele busca essa amizade com você desde que ele te fez. E ele chama você de amigo. Ele é teu amigo. E você, talvez, durante a sua vida, você tenha se decepcionado com alguém que batia nas suas costas e falava assim, ó, tô contigo, pro que der e vier, você é meu amigo, pode contar comigo. E na hora que você precisou, cadê ele? Ele sumiu. Ou você confiou no amigo e na hora que você foi ver, ele levou até o que era seu. Mas existe um amigo presente que ele nunca te abandona, ele nunca te decepciona, e ele te chama para perto, e ele, você pode dizer, é meu amigo. Porque é esse nível de relacionamento que ele restaura, de amizade. É saber que quando as coisas não estão bem, você tem alguém que você pode contar. Eu posso contar com ele, porque ele é meu pai e é o meu amigo. Amém? Fala assim, eu tenho um amigo, o melhor amigo. E o terceiro nível é o relacionamento do servo para o seu Senhor. João 12:26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Na paternidade, você fica à vontade na presença dele, porque ele é teu pai, você tem acesso. Na amizade, você conta com ele porque para o que der e vier, porque ele é teu amigo, ele não te abandona. Mas no lugar de Senhor, você como servo, você não só tem tremor, você tem temor e tremor. Você não precisa ter medo, porque esse Senhor, ele é bom. Como a palavra diz, ele te recompensa. E você sabe que diante de tudo que a gente viu, de tudo que a gente ouviu, de que o homem é pecador, de que o homem não é merecedor de nada, você vê que servir a esse Deus é um privilégio.
Você fala assim: meu Deus, como que eu tenho condições de cuidar das crianças da igreja? Porque eu era um pecador, a minha vida era toda errada, mas o Senhor me alcançou, e no lugar de um homem que não tinha mais jeito, de uma mulher que não tinha mais solução, Ele olhou para mim e falou: você é meu servo, eu te dou o privilégio de cuidar daquilo que é meu. E além de tudo, eu não só coloco você para cuidar do que é meu, eu te recompenso por isso. Existe uma recompensa em servir ao Senhor, e é servir a Ele em tudo, é servir Ele em todas as áreas da sua vida, é chegar para Ele e falar: Senhor, eu sou um simples servo, Tu és o meu Senhor, o Senhor cuida e o Senhor toma conta de tudo, é tudo Teu. Eu não tenho nada, eu não posso nada, mas o Senhor governa a minha vida. Não são as pessoas, não são os homens, não são meus anseios, não são minhas vontades, porque eu sou um servo e o Senhor é Senhor da minha vida. Então você tem um pai, você tem um amigo, mas você tem um Senhor. O Senhor, no momento em que tudo está ruim, Ele se levanta com poder, autoridade, domínio, porque tudo está nas suas mãos, o controle de tudo está nas suas mãos, e Ele se levanta e reina, e muda as circunstâncias, muda as situações. Quando você está tentado, Ele se levanta e te ajuda, Ele te dá o escape para você vencer, porque Ele é Senhor, e Ele cuida de você. E eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você entendesse que você não foi criado para viver longe dEle. Tem muita gente que fica tentando achar Deus em tanta coisa. É por isso que tem gente aí que anda na rua caído, de tanto beber. Vai para uma festa para se embriagar e acha que aquilo ali vai sustentar a sua vida. Não vai. Como eu já falei outra vez aqui, existe algo dentro de você que só Deus preenche. E enquanto o homem não entende isso, ele fica procurando em outras coisas esse Deus que preenche. É nessa falta de relacionamento com Deus que o homem se perde. É nessa falta de relacionamento com Deus que o homem se esfria, que o homem perde a sua identidade de filho, de amigo e de servo. Mas você precisa lembrar que Ele, com o seu sangue, Ele pega aquele relacionamento que havia se rompido e Ele restaura, para que você não mais andasse sozinho, você tivesse alguém para contar em todo